Itachi ou Nagato, você já se perguntou quem é o mais poderoso? Acreditem, é realmente possível saber quem é o mais poderoso entre eles e é isso que eu vou mostrar hoje. Quando vamos analisar o nível de um personagem, há várias coisas que devemos considerar. Camadas e camadas, para que assim não fique uma análise rasa, para que assim fique uma análise justa e mais confiável. Não devemos analisar apenas os feitos, mas também tentar entender qual era a intenção do autor, algo evidenciado nos meus vídeos ultimamente. Quando vamos analisar as técnicas, não devemos ficar presos a apenas sua descrição, mas também sua aplicação dentro da obra, pois assim vamos entender o quão poderoso ela é. Isso pois, às vezes, autores criam técnicas tão surreais de poderosas que acabam recorrendo ao nerf, e esse nerf acontece de duas maneiras, reduzindo suas capacidades ou evitando o uso da mesma. O Amaterasu, por exemplo, é talvez a maior vítima disso dentro da obra. Kishimoto criou uma técnica que é tão veloz que é necessário ter uma velocidade nível 4º Haikage para desviar. Haikage que, mesmo no máximo, desviou por centímetros. Uma técnica com influência mística, onde ela consiste em ser chamas negras com capacidades ilógicas. Capacidades místicas como incinerar o próprio fogo e até mesmo deixar inconsciente um Edo Tensei, sendo que Edo Tensei não sente dor. Assim como as chamas também irão se manter durante 7 dias e 7 noites, sem que nada possa apagá-las. A influência mística deu a liberdade para que o autor desse capacidades ilógicas para a técnica. Mas aí temos um problema. A vasta maioria dos ninjas não vão ser tão velozes quanto o Haikage. Eu diria que mais que 90% dos ninjas da história até. Assim como que ninguém vai ser tão resistente à dor quanto um Uzumaki, que ainda por cima era um Edo Tensei que nem sente dor. Então, como fazer o uso de uma técnica que irá garantir um fim certo da vítima? O autor tem que tomar providências se o objetivo dele não for eliminar todos os personagens da obra, algo que ele não pode porque a história tem que continuar. E então vem o nerf. O Amaterasu sofreu os dois tipos de nerf que eu destaquei anteriormente. Quando o Sasuke usou o Amaterasu contra o Haikage, as chamas pegaram na armadura do samurai. Tudo bem que pegou na armadura, mas o samurai não ficou nem inconsciente. Uma técnica que deixou inconsciente instantaneamente um Uzumaki, e não qualquer Uzumaki, o Nagato, que ainda por cima era um Edo Tensei. Muita gente não reparou isso, mas quando o Sasuke usa o Amaterasu contra Danzo, Danzo que estava no alto virou cinzas ali mesmo, antes de chegar no chão. Isso ocorreu no máximo em 3 segundos. Em 3 segundos o corpo do Danzo não resistia mais, algo que não acontece com a Karin, por exemplo, que foi atingida sem querer. Podemos ver que isso foi claramente o nerf, pois Kishimoto não queria tirar a Karin da história, e então entra a questão da aplicação da técnica que eu comentei no início. Por que que em uns momentos o Amaterasu teve o seu potencial real, mas em outros não? Porque, como eu disse, Kishimoto criou uma técnica tão absurda que ele tinha que nerfar para não tirar a vida de seus personagens, e é fácil concluir isso quando analisamos as aplicações do Amaterasu. A técnica teve próximo do seu real potencial contra Danzo e Nagato. E por que isso? Porque Kishimoto sabia que usar a técnica nessas situações não iria tirar a vida deles. Danzo voltaria por causa do Izanagi, enquanto Nagato era um Edo Tensei, então o corpo dele continuaria regenerando. Quando vamos analisar o nível de uma técnica, comentários do tipo: Amaterasu, a técnica que não tirou a vida de ninguém. Esse tipo de comentário não é bem-vindo para definir o nível da técnica, pois se a técnica é nerfada, evitada, isso só prova na verdade que ela é poderosa demais, e é fácil ver diversas situações em que o Amaterasu resolveria, mas aí tiraria a vida de um personagem, pois são pouquíssimos os que teriam respostas para evitar o Amaterasu. Então, assim, Kishimoto nerfa evitando o uso da técnica. Eu posso até trazer exemplos chaves e cruciais que a técnica teria tirado a vida de um personagem importante, como os Kages. Por exemplo, quando a Meiterumi se prende no corredor com o Sasuke, Sasuke apenas se protege com o Susanoo, mas se ele usa o Amaterasu nela, ela literalmente não teria nada o que fazer. Ela sequer tem uma velocidade próxima da do Haikage para reagir a tempo, assim como Sasuke teria eliminado o Onoki naquele momento em que ele usou o Jiton. Por que Sasuke não usou? Porque Kishimoto queria manter os personagens vivos na obra. O único Kage acertado foi o Haikage, que tinha uma resistência suficiente para suportar um teleporte que destruía a nível molecular, e mesmo assim Kishimoto
Kishimoto fez acertar o braço dele, não a cabeça, por exemplo, entende? Para deixar mais explícito que isso existe na obra, isso acontece muito com os genjutsus do Sharingan. Por exemplo, Sasuke usou genjutsu no Deidara, mas convenientemente foram genjutsus simples, que apenas revertia as situações, mas ele poderia ter usado um genjutsu de paralisia, como aquele que ele usou contra o Si na reunião dos Kages, só que aí a luta acabaria de forma broxante, sem graça, então acaba sofrendo o nerf de não usar. Kishimoto só faz os Uchihas usarem os genjutsus no potencial máximo quando ele tem a certeza que o outro personagem pode quebrar ou evitar, assim como o Amaterasu. Por exemplo, em Itachi vs Sasuke, como ali cada um poderia quebrar o genjutsu um do outro, Kishimoto aproveitou esse momento e fez eles usarem no máximo, fazendo eles ficarem um bom tempo parados lançando genjutsu um no outro. Ou seja, ele acaba criando técnicas tão poderosas que as usa em potencial máximo só quando tem a certeza que o outro personagem poderá evitar. Caso contrário, ele nerfa, e esse nerf está presente também em evitar o uso da técnica, como eu disse, na situação da Mei e do Onoki. Dito isso, vamos usar isso de ponte para partirmos para o Nagato. Por mais que Nagato seja bastante poderoso, seu real poder só vem mesmo quando ele usa todas as técnicas do Rinnegan em conjunto, pois se usadas separadamente, muitas delas não vão ser tão impressionantes assim, como os mísseis, capacidade de modificar o corpo e até mesmo as invocações. Invocações ficou bem pro passado, algo que Sakura deu conta de uma com apenas um soco no arco do Pain. Naruto vs Pain e até mesmo Jiraiya vs Pain demonstra isso com exatidão. Jiraiya estava se dando melhor, ele estava muito bem, então teve que juntar todos os Pain para usarem seus poderes em harmonia, pois assim ficam mais poderosos, assim como que Naruto foi pegando um de cada vez, pois acaba sendo mais fácil, e até mesmo Konohamaru criança derrotou um estando sozinho. Por esse fato, Nagato sem os Pains acaba sendo mais poderoso, pois ele usa tudo em harmonia ao mesmo tempo, e vimos isso em sua batalha contra Bi e Naruto, onde o próprio Naruto diz que os ataques estavam mais velozes, e Nagato engoliu os dois, provando que seu poder só vem mesmo quando tudo é usado junto. Mas aí temos um problema. Por mais que as técnicas sejam poderosas, elas não são tão poderosas quanto o Amaterasu, o Tsukuyomi e até mesmo o Susanoo do Itachi. Isso, pois diferente do Amaterasu e dos genjutsus do Sharingan que Kishimoto nerfa constantemente para manter seus personagens vivos, Kishimoto se sente livre para usar as técnicas do Nagato como bem entender. Ele usa sem medo. O Shira Tensei e tudo, até mesmo o Shibaku Tensei. De suas 3 batalhas importantes, Nagato usou o Shibaku Tensei em 2, só não usou contra Jiraiya porque não precisou. Ou seja, por mais que sejam técnicas poderosas, Kishimoto reconhece que os personagens têm respostas para elas, algo totalmente diferente das técnicas do Itachi. Se for pego pela espada Totsuka, acabou. Se for pego pelo Amaterasu em seu potencial real, acabou. Se for pego pelo Tsukuyomi, acabou. Isso só prova que Itachi é muito mais apelão, então acaba sendo nerfado, enquanto Nagato não. Esse fato faz com que muitas vezes a galera que só tá ali assistindo e não analisando pense que o Nagato seja mais poderoso, pois enquanto Nagato está usando tudo, pois os personagens terão respostas, Itachi não tá usando, porque se usar, acabou. Itachi e Nagato versus Naruto e Bi demonstram o que eu estou falando da forma mais explícita possível. Muita gente não entende o porquê os Jinchurikis perfeitos conseguem sair de genjutsu. Isso acontece pois uma das maneiras de sair do genjutsu de um Uchiha é tendo um companheiro em batalha para te liberar, e a partir do momento em que o Jinchuriki ganha a amizade da Biju, a Biju acaba virando companheira que irá libertar o Jinchuriki do genjutsu. Mas por que estou falando isso? Porque existe um genjutsu perfeito que burla isso, e esse genjutsu é o Tsukuyomi do Itachi, onde tem uma condição específica que somente alguém com o mesmo sangue e dos mesmos olhos poderá combater o Tsukuyomi, ou seja, a Biju não conseguiria quebrar. Assim como o genjutsu também funciona em menos de um segundo na vida real, então a Biju sequer iria perceber, já que é necessário perceber que o companheiro caiu em um genjutsu, sendo assim um genjutsu perfeito para eliminar um Jinchuriki. E o que o Kishimoto fez? Evitou que Itachi usasse o Tsukuyomi no Bi e fez ele usar um genjutsu normal do Sharingan base, nem do Mangekyo Sharingan foi, sendo que foi dito pelo próprio Itachi antes que não era errado dizer que juntar os genjutsus dele com o Rinnegan do Nagato possibilitaria que fizessem
qualquer coisa. Ou seja, o autor comparou só os genjutsus do Itachi com o Rinnegan do Nagato, justamente pela eficiência dos genjutsus, assim como em todo momento Itachi não usou o Amaterasu, pois se usasse seria a vitória. Kishimoto tinha tanta noção disso que ele aplicou essa cena do próprio Nagato afirmando para o Naruto se preparar, porque se fosse o Amaterasu que Itachi fosse usar naquele momento, e se pegasse nele, o Naruto já era. E Nagato estava certo, porque olha o que aconteceu com ele depois. Ou seja, enquanto as técnicas do Itachi eram tão poderosas que o autor tinha que nerfá-las e evitá-las, Nagato estava lá, usando literalmente tudo o que ele tinha e ao mesmo tempo ainda, assim como sempre foi. Eu sempre digo que o poder está na qualidade, não na quantidade. Kakashi não vai ser mais poderoso que Hashirama porque tem 1000 jutsus, assim como Gai, que nem usa ninjutsu e genjutsu, é mais poderoso que a maioria dos ninjas, inclusive mais poderoso que Nagato. Mesmo que Nagato tenha mais técnicas que Itachi, separadamente elas não são tão impressionantes e usadas em harmonia elas são bem mais fáceis de combater do que as técnicas do Itachi, e o próprio autor tem compreensão disso. O Amaterasu é bem mais poderoso do que pensam, não se enganem pelo nerf, afinal se é nerfado é porque é muito poderoso mesmo. Na batalha do Itachi contra o Sasuke, Zetsu diz a seguinte frase: se o genjutsu mais poderoso está em um olho, o ninjutsu mais poderoso está no outro olho, falando do Tsukuyomi e do Amaterasu. Você pode defender que é porque Nagato não tinha sido mostrado usando suas técnicas ainda, mas então olha essa, na batalha do Itachi e Sasuke versus Kabuto, já bem lá no futuro, Sasuke usa o Amaterasu para se defender, e Kabuto diz a seguinte frase: essa é a prova de que o melhor ninjutsu de ataque também pode ser o melhor jutsu de defesa. Ou seja, antes da aparição de Jinchuriki da Jubi e de Naruto e Sasuke serem presenteados pelo poder do Hagoromo, o Amaterasu era a técnica ofensiva mais poderosa que existiu no mundo ninja, enquanto eu apontaria o Kamui como a técnica defensiva mais poderosa. Itachi tinha o ninjutsu ofensivo mais poderoso da obra devido à letalidade e velocidade da técnica, tinha também o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto genjutsu mais poderoso da obra até aquele momento, Kotomatsukami, Tsukuyomi, Izanami e Izanagi, a melhor defesa da obra, Susanoo e Espelho de Yatta, tinha um conjunto de técnicas e armas mais apelona da obra, um escudo indestrutível, um fogo que basta acertar uma vez para ganhar, uma espada que basta acertar uma vez para ganhar, e um genjutsu que só outro Uchiha poderia combater. Os feitos do Itachi também são bem mais impressionantes, algo que eu analiso em Itachi vs Nagato. Vou deixar recomendado no card, e Itachi também é muito mais completo do que Nagato. Nagato, por mais que tenha muito chakra, ele é exclusivamente considerado poderoso por causa do Rinnegan do Madara. Ele só usa ninjutsu, enquanto Itachi está no topo da lista dos usuários de genjutsu, está no topo dos que tem as melhores defesas, está no topo dos mais inteligentes, tem feitos de velocidade e força física surreais quando se comparado com o padrão, enquanto Nagato, como destaquei, ele é exclusivamente considerado poderoso por causa do Rinnegan do Madara. Ele nunca foi um prodígio, ele não tem o feito de destaque em velocidade e, para piorar, ele perdeu a mobilidade das pernas. Assim como quantidade não é melhor que qualidade, tamanho também não é documento. Digo isso pois o Susanoo do Itachi é inegavelmente mais poderoso do que o Madara. Ele não precisa causar destruição no cenário, sua espada só precisa de um hit, assim como sua defesa é indestrutível. Mas por que estou falando isso? Porque na batalha do Madara versus os Kages, Madara usou Mokuton e Rinnegan, mas para Madara e até mesmo para os Kages, o auge da luta e o máximo do Madara era o Susanoo perfeito. Ou seja, o Susanoo perfeito está além das técnicas do Rinnegan, enquanto o Susanoo do Itachi está além do Susanoo do Madara. Itachi é mais poderoso que Nagato. A única coisa que Nagato tem mais é chakra, sendo que Itachi tem um controle de chakra absurdo, e isso se torna indiferente se ambos estiverem na forma Edo Tensei. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.